Bem, gente, então vamos dar continuidade aqui ao nosso treinamento e dando início ao módulo 2, que trata dos conceitos fundamentais de contabilidade. Para tanto, vamos começar com uma pequena história. Digamos que sua avó tenha lhe dado sementes de pera para que você plantasse no quintal da casa dos seus pais. Ocorre que, para que o pé de pera possa crescer e dar bons frutos, você precisará adubar a terra, ará-la, como também ter outros gastos necessários para o bom desenvolvimento da árvore. Como você só dispõe da semente, então você recorre a seus pais, pedindo dinheiro a eles para que essas atividades, arar a terra, adubar e outros gastos possam ser executadas. A semente que você já dispõe, em termos econômicos, nós chamamos de capital próprio. Já o recurso que você busca junto a seus pais, nós, em termos econômicos, chamamos de capital de terceiros. E a soma desses dois recursos, ou seja, capital próprio com capital de terceiros, nós chamamos de renda. Essa renda seria representada pela própria árvore. Então, de forma estruturada, nós podemos dizer que a riqueza é a junção do capital próprio com o capital de terceiros. Vou pegar aqui um marca-texto somente para salientar essa ideia. Então, a riqueza é capital próprio mais capital de terceiros. Continuemos a história. Com o pé desenvolvido, ele será capaz de gerar frutos. Assim, tudo que o pé de pera é capaz de gerar ao seu detentor, os frutos, no caso, chama-se economia de renda. Logo, renda é tudo aquilo que uma riqueza, que no nosso caso é o pé de pera, gera aos seus detentores. Então, em termos econômicos, nós chamamos de renda. É tudo aquilo que uma riqueza é capaz de gerar. Então, podemos escrever da seguinte forma, que a riqueza gera renda, que no nosso exemplo seria os frutos. Entretanto, você precisa despender força e energia para colher os frutos. Nesse sentido, caso o benefício gerado pelo consumo da pera seja superior ao esforço para obtê-la e consumi-la, teremos o lucro. Caso contrário, teremos prejuízo. Então, temos a seguinte ideia. O lucro é a diferença positiva entre renda e o custo para obter essa renda. E prejuízo seria a diferença negativa entre a renda, que no nosso caso é o fruto, e o gasto necessário para obtê-lo. Bom, a riqueza é um conceito da economia, e quando nós estamos falando de riqueza, nós estamos falando, em verdade, de capital próprio e capital de terceiros. Só que em contabilidade, quando nós estamos nos referindo à riqueza, nós estamos, em verdade, nos reportando a um patrimônio. Então, onde se lê riqueza, considere que estejamos falando de patrimônio em termos contábeis. Bom, aqui na verdade ilustra mais a ideia que nós acabamos de expor anteriormente, que o patrimônio é sinônimo de riqueza e essa riqueza é a denominação dada para a economia do patrimônio. E patrimônio é a denominação dada pela contabilidade para a riqueza. Bom, agora, uma vez visto o que a contabilidade lida em termos econômicos, nós vimos que ela lida com o patrimônio, então vamos conceituar essa ciência. Então, a contabilidade, ela é uma ciência que estuda, controla, registra, captura e sumariza em relatórios próprios o patrimônio das entidades, como também os fenômenos capazes de alterá-lo. Então, todos os fenômenos que impactam no patrimônio de uma entidade, alterando ele ou não, é capaz de ser registrado pela contabilidade. E em termos de
contábeis, nós dizemos que o patrimônio ele é composto de 3 itens: bens, direitos e obrigações. Não esqueçamos que patrimônio é renda, que é um termo econômico. Bem, vamos agora falar dos itens que integram o patrimônio, ou seja, os bens, direitos e obrigações. Bens, tudo aquilo que satisfaz nossa necessidade e que pode ser mensurado economicamente. Direitos, bens nossos que estão nas mãos de terceiros, e obrigações são bens de terceiros que estão em nossas mãos. Então, são esses itens que integram o patrimônio. Show! Então, isso aqui é que integra o patrimônio. Ou seja, bens, ou seja, tudo aquilo que satisfaz a necessidade de uma pessoa e que pode ser mensurado economicamente. Mensurar quer dizer você atribuir um valor monetário. Digamos que você tenha um carro. Deixa eu desenhar aqui um carro, tentar desenhar. Digamos que você tenha um carro e esse carro satisfaz a necessidade sua, digamos, se locomover, andar, enfim. E quando nós dizemos que esse carro custa, digamos, 10 mil reais, nós estamos, na verdade, fazendo uma mensuração, ou seja, atribuindo a esse bem, ou seja, esse componente patrimonial que satisfaz a necessidade sua, um valor monetário. E quando nós estamos fazendo isso, estamos fazendo a sua mensuração. Direitos são bens nossos que estão na mão de terceiros e obrigações, bens de terceiros que estão em nossas mãos. Bem, vamos ilustrar com um exemplo. Digamos que você tenha um vestido, aqui no contexto das mulheres. Digamos que uma mulher tem um vestido e esse vestido, digamos, seja lá, custe 100 reais. Então, isso aqui é a mensuração, ou seja, atribuir um valor monetário a um bem. E aí você empresta esse vestido à sua irmã. Quando você empresta esse vestido à sua irmã, você tem um direito a receber. Ou seja, é um bem seu, que no caso é o vestido, que está na mão de sua irmã. Logo, você tem um direito a receber, que no caso seria o vestido. E a obrigação é o contrário. A sua irmã tem uma obrigação de entregar, em tempo hábil, digamos assim, esse bem a você. Bens mais direitos, nós chamamos em contabilidade de ativo. E as obrigações, nós chamamos de passivo e patrimônio líquido. Então, bens e direitos, ativo, obrigações, passivo e patrimônio líquido. Algebricamente, ou de forma bem estruturada, nós podemos ver que os ativos, ou seja, a soma, deixa eu pegar aqui uma caneta, pegar uma outra cor de caneta, pegar aqui preta, isso, vamos lá. Ativo nós vimos que são bens mais direitos. Passivos e patrimônio líquido representam as obrigações. E tudo isso integra o patrimônio. Agora vamos fazer uma comparação entre o patrimônio visto pela perspectiva da ciência econômica, ou seja, sobre o olhar econômico, e o patrimônio, perdão, sobre o olhar contábil. Nós vimos que, pelo olhar econômico, nós vimos que a soma do capital de terceiros e o capital próprio nós denominamos de riqueza. Essa expressão é equivalente em contabilidade a ativos. Capital de terceiros, nós podemos fazer uma referência, uma equivalência com passivos, e o capital próprio nós podemos fazer uma equivalência com patrimônio líquido. Então, nós podemos perceber o seguinte, que todos os conceitos que nós vimos até então de riqueza, capital de terceiros, capital próprio, sobre a perspectiva econômica, ela é equivalente na contabilidade. Bom, nós vimos que a contabilidade é uma ciência que tem um objetivo que é o controle desse patrimônio, tem um objeto que é uma matéria, que essa matéria nós chamamos de patrimônio. Nós vimos que essa matéria
são os bens, direitos e obrigações, e a finalidade é fornecer informações sobre o aspecto qualitativo e quantitativo. Então, a contabilidade é uma ciência, tem um objeto que é o patrimônio, a finalidade é fornecer informações sobre esse patrimônio com o objetivo ou meio de controlar esse patrimônio sobre o aspecto qualitativo e quantitativo. Aí vocês poderiam me perguntar, poxa, Bruno, o que seria então esse aspecto qualitativo e esse aspecto quantitativo? Bom, quando nos referimos a aspecto qualitativo, nós estamos nos referindo aos elementos que integram o patrimônio. Eu não estou preocupado aqui saber monetariamente quanto custa os itens que integram o meu patrimônio. Eu quero saber a quantidade de itens que integram o meu patrimônio. Então, quando eu estou me referindo ao aspecto qualitativo, em verdade, eu estou me preocupando com a quantidade de itens que integram o meu patrimônio. Já no aspecto quantitativo, eu estou, agora sim, preocupado com o aspecto monetário, ou seja, o valor monetário dos itens que compõem o meu patrimônio. Observe que no aspecto qualitativo, o meu foco é a quantidade, é a diversidade, podemos dizer assim, de itens que integram o meu patrimônio, e no aspecto quantitativo, eu quero focar o meu olhar sobre o patrimônio, sobre os itens que integram o meu patrimônio. Mais precisamente, os itens no que diz respeito ao seu valor monetário. Bom, digamos que você tenha um patrimônio composto por 3 itens. Você tem um carro, você tem roupas e você tem dívidas diversas. O carro custa R$25 mil. A todas as suas roupas, digamos que esteja valendo R$3 mil. E suas dívidas seja no total de R$1.000. Então, quando eu estou dizendo, olha, o meu patrimônio é composto por um carro, por roupas e por dívidas, eu estou olhando o patrimônio sobre o olhar qualitativo. Eu quero saber quais são os itens que integram o meu patrimônio. E quando eu estou dizendo, olha, meu veículo custa 25, o conjunto de roupas que eu tenho custa 30 mil, e minhas dívidas perfazem um montante de R$1.000. Eu estou olhando nesse momento o aspecto quantitativo, ou seja, o valor monetário dos itens que integram o meu patrimônio. Bom, a contabilidade pode ser feita para pessoas físicas ou pessoa jurídica. Considere as pessoas juridicamente falando, todos ser capazes de assumir direitos e obrigações. E nós vamos, na verdade, nós já falamos em slides anteriores dessa expressão aqui, entidade contábil. É a pessoa para quem é mantida a contabilidade, podendo ser pessoa física ou pessoa jurídica. Então, quer seja pessoa física, quer seja pessoa jurídica, a contabilidade é útil na medida em que ela consegue mensurar e evidenciar o patrimônio dessa pessoa física ou pessoa jurídica. Bom, agora eu venho ao seguinte questionamento. Como a contabilidade faz para estudar, registrar, capturar e sumarizar em relatórios próprios os fenômenos que impactam o patrimônio das entidades? Para isso, a contabilidade usa técnicas contábeis que correspondem aos meios e instrumentos usados por ela para alcançar os seus objetivos. Nós vimos que o objetivo da contabilidade é controlar o patrimônio, e o objetivo final é fornecer informações. Bom, então, para que ela possa alcançar esses objetivos, controlar esse patrimônio e fornecer informações
sobre ele, a contabilidade se vale de técnicas. E essas técnicas são essas. A escrituração é a captura e o registro dos fatos que impactam o patrimônio. Então, quando eu estou falando da técnica denominada escrituração, na verdade eu estou falando de registro. Registro. Ou seja, registro daqueles fenômenos econômicos que impactam o meu patrimônio. Eu tenho as demonstrações contábeis, que são os relatórios que evidenciam a posição do patrimônio após os registros e a captura dos fatos. Então, eu tenho um segundo momento após a escrituração, que são as demonstrações contábeis, que vai haver uma sumarização desses registros que é feito pela escrituração. Temos uma terceira técnica denominada análise das demonstrações contábeis, que é a decomposição das demonstrações contábeis em índices econômicos e financeiros. Nós teremos um módulo aqui no nosso treinamento em que nós entraremos nos meandros da análise das demonstrações contábeis, mas por enquanto eu só quero que vocês fiquem com a seguinte ideia, que ela faz a decomposição das demonstrações contábeis. Então seria um terceiro momento. Após a elaboração das demonstrações, eu tenho a sua análise, que é a sua decomposição em índices econômicos e financeiros. E por fim, eu tenho a técnica denominada auditoria, que em essência ela faz um confronto com o planejado, ou seja, com o que deveria ocorrer, com o executado, com o que ocorreu. Por fim, eu tenho aqui a auditoria. Então, essas são as técnicas contábeis. A escrituração, que faz o registro dos eventos que impactam o patrimônio. Eu tenho as demonstrações contábeis, que proporciona a sumarização desses eventos. Eu tenho a análise das demonstrações contábeis, que proporciona a decomposição das demonstrações contábeis em índices econômicos e financeiros. E a auditoria, que vai confrontar aquilo que ocorreu com o que deveria ocorrer. Além dessas funções, a contabilidade pode ser útil na medida em que ela auxilia as pessoas a tomarem decisões de ordem econômica. Para explicar essa funcionalidade da ciência contábil, consideremos a seguinte história. Pense agora que você tenha 2 sobrinhos, Bárbara e Caio, e que eles estão endividados, precisando de R$ 10.000 cada um para a quitação de uma dívida num banco. Sabe-se que ambos já pediram dinheiro a você em outros momentos. Caio, quando solicitou o dinheiro, não pagou em dias ou simplesmente não quitou a dívida. Já a Bárbara tem um bom histórico de pagamentos das dívidas contraídas anteriormente. A quem você emprestaria se você tivesse 2 sobrinhos nessa situação? Se você optou a decisão por emprestar a Bárbara ao invés de Caio, é porque ela lhe proporcionou o quê? Confiança. Vou até salientar essa expressão aqui, que ela é de extrema importância no nosso treinamento, confiança, devido ao histórico de pagamentos. Então, foi na verdade esse bom histórico de pagamentos que proporcionou a você confiança para que você, de certa forma, pudesse, nessa hipótese, emprestar dinheiro a Bárbara ao invés de Caio. E aí você pode perguntar, poxa, o que é que a contabilidade tem a ver com isso? Ou seja, com a figura da confiança. Bem, na medida em que a contabilidade registra todos os eventos envolvidos num patrimônio de uma entidade, ela é a grande geradora de confiança. Vou até salientar isso aqui. É a grande geradora de confiança, pois permite a evidenciação desses eventos, historicidade, resumidos em relatórios próprios, que são as demonstrações contábeis, e com isso oferecer informações acerca da capacidade do patrimônio, no caso da riqueza, em gerar renda ao seu detentor. Então, é através da contabilidade que nós podemos verificar se um determinado patrimônio ou riqueza, em termos econômicos, é capaz de gerar renda ao seu detentor. Então, a contabilidade é a ciência que permite nos mostrar isso. Será que esse patrimônio ele é capaz de gerar renda para esse detentor? Então, essa é a grande serventia, é a grande utilidade informacional da contabilidade. Ou seja, na medida que ela gera confiança aos agentes de
mercado. Bom, então, vamos fazer um pequeno resumo do que nós vimos. Nós vimos que a contabilidade tem um objeto que nós chamamos de patrimônio. Ela tem um objetivo que é controlar esse patrimônio sobre aspecto qualitativo e quantitativo. Objeto final ou finalidade é fornecer informações acerca desse patrimônio, e as técnicas contábeis, aqui somente eu fiz uma pequena abreviação: auditoria, demonstrações contábeis, análise dessas demonstrações e a escrituração. Bem, gente, então eu termino essa aula por aqui. Nos encontraremos na próxima aula. Um abraço a todos e até a próxima.